Coríntios, irmãos, capítulo 6, versículo 12 até o versículo 20, até o final do capítulo. Diz assim, poderosa palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez nesse santo dia, nos instruindo, nos corrigindo, nos consolando, nos transformando, Deus. Abre nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Possamos ver quem Tu és, Te amar mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acho que há uns mais de 30 anos atrás, teve um filme muito conhecido, um filme de comédia, se não me engano o nome é Rei de Nova York, com Ed Murphy. E eu lembro que eu era pequeno assistindo esse filme, e eu fiquei escandalizado com uma cena do filme. Eu ainda era pequeno, eu já ia para a igreja, eu não era crente, mas pequeno assim, devia ter uns 12 anos, não sei. E eu lembro que eu fiquei assustado. Tem uma cena no filme, tenho quase certeza que é esse filme. Ele está ali, ele cuida de propaganda, de comercial, ele faz comercial para grandes empresas. E para poder vender, ele fez um apelo, né? Ele coloca uma imagem de uma mulher, e a coisa é bem feia, né? E eu lembro que eu fiquei assustado, rapaz. Filme até engraçado, mas para que isso, né? E ele ensinou ali como é que funciona o comércio. Um apelo profundo aos desejos, né? Aos desejos naturais do ser humano. E o sexo faz parte disso. Na verdade, a gente vê nos nossos dias, e eu acho que mais no passado, alguns anos atrás, do que hoje até. Talvez esteja enganado, mas o sexo ele era a melhor maneira de se vender produtos, né? E isso significa que o ser humano ele consome de acordo com os seus desejos mais profundos. Esse texto aqui do apóstolo Paulo ele vai ensinar para a gente como é que os nossos desejos eles não devem determinar a nossa vida, mesmo por mais naturais que eles sejam. Eles não devem dirigir os nossos passos se eles não forem antes santificados. O verso 12, quero ler de novo com vocês, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos entender esse versículo aí tão conhecido que eu sei que vocês sabem de cor, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Algumas traduções colocam a primeira parte do texto aí entre aspas. Coloca todas as coisas me são lícitas. E depois vem a palavra de Paulo. Mas nem todas as coisas convêm. Parece que a ideia é que essa primeira parte, todas as coisas me são lícitas, era uma frase que era repetida pelos coríntios. Ué, Paulo, todas as coisas me são lícitas. Por que você está me repreendendo? Aí Paulo responde, não, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Era uma frase que se popularizou entre eles como desculpa para poder fazer o que quisesse. Então Paulo explicava, gente, nem tudo convém. Tá? Esse é um ensino precioso, então, sobre a liberdade cristã. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como Deus ele dá todas as coisas para a gente, tudo me é lícito, mas como é que a gente precisa aprender a usar essas coisas? E não ser escravizado por elas. Nem tudo convém. Esse é o ensino da liberdade cristã. Isso aqui, irmãos, é liberdade
cristã. E o contrário disso é a essência da idolatria. Quando você acha que você pode fazer o que você quiser, mas na verdade você está sendo dominado pelos seus desejos, isso é a idolatria. Isso é a idolatria. Você na verdade está sendo escravizado por uma coisa que você acha que domina. Você está sendo dominado pelo objeto do seu desejo. Quando a gente usa a nossa liberdade como desculpa para fazer uma coisa errada, a gente já não é mais livre. A gente é escravo dos nossos desejos. E quando a gente é dominado por uma coisa boa, por melhor que ela seja, ela não deve nunca nos dominar, que ela passa então a ser o nosso Deus. E isso é pecado, isso é idolatria. Para que a gente entenda então, sempre seguindo o raciocínio bíblico, né? Toda a Bíblia, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Deuteronômio capítulo 4, para a gente entender isso mais profundamente. Deuteronômio capítulo 4, eu quero ler um texto longo com vocês, versos 16 a 20, onde Moisés ele vai falar sobre idolatria. Quero que vocês percebam o que significa isso. Deuteronômio 4, versos 16 a 20, diz assim. Deuteronômio 4, verso 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de um ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança de algum animal que está na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto a eles. Coisas que o Senhor teu Deus, veja isso, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhes sejais povo de herança, como hoje se vê. Esse texto é preciosíssimo, irmão. Ele é incrível. Moisés, ele fala da idolatria aqui, e ele mostra como é que o nosso coração ele pode se inclinar para a criação. E aí ele traz uma advertência, né? Parece que ele está falando com a criança. Ele diz, cuidado, meu filho, cuidado, para que você não olhe para a criação, que você não olhe para as coisas da criação e comece a adorar a criação. Cuidado para não olhar para o céu e começar a adorar o exército dos céus, a lua, as estrelas e o sol. Cuidado para não adorar esse mundo aqui. Por quê? Ele fala assim, porque Deus repartiu essa coisa para vocês. Ele criou essas coisas para a gente. Não para que a gente fosse dominado por essas coisas, mas para que a gente fosse senhor sobre essas coisas. Senhores sobre essas coisas. E aí ele termina dizendo assim, veja só o raciocínio de Moisés, ele diz, porque Deus libertou vocês do Egito. Ou seja, o que Moisés está falando? Ele está dizendo, Deus libertou vocês da escravidão, vocês estão querendo se escravizar de novo, adorando esse mundo aqui. Isso é idolatria. Deixa eu mostrar para vocês como é que essa linguagem está por toda a Bíblia. O Salmo 115, por exemplo, no verso 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Uma coisa interessante, né? O Salmo 115 começa dizendo assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Aqueles que adoram falsos deuses se tornam como os falsos deuses. Aí o final do Salmo diz assim, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Ele não deu a terra para você adorar a terra. Ele deu a criação para que a criação servisse você, para que você se utilizasse da criação. Certo? Por exemplo, o profeta Jeremias 12, verso 13, diz assim, escute essa linguagem, diz assim, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. O profeta Jeremias está falando com o céu, ele está dizendo, fique horrorizado, ó céu, fique estupefato, ó céu. Por quê? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ele está dizendo, fique espantado, céus, porque o homem parou de me adorar para adorar você. Então Deus chama o céu para testemunhar contra o ser humano. Como se o céu dissesse assim, olha Deus, eu não pedi não, viu? Mas fulano de tal está ali me adorando. Como se o dinheiro dissesse, olha Deus, fulano de tal está me adorando, está me idolatrando. Então, os nossos bens, a criação, testemunham contra nós. Essa é a linguagem bíblica. Essa frase, irmãos, então, nem tudo me convém,
Em outras palavras, significa cuidado para não se deixar enredar, dominar pelas coisas, pela criação, por coisas que Deus deu para vocês. Tenham cuidado com os desejos de vocês, para que vocês não sejam dominados por esses desejos. Tá? É isso que a Bíblia ensina para nós. Essa frase, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, o apóstolo Paulo usa de novo em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, mas não falando sobre sexo, aqui ele está falando sobre relação sexual no capítulo 6, mas no capítulo 10 ele está falando de comida. E ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. E ele está falando de comida. É nesse texto que ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Cuidado com o que você come, a maneira como você come, sem pensar no seu próximo. Sem pensar no seu próximo. Então, a idolatria ela pode tomar várias formas, irmãos. Da maneira como a gente se utiliza daquilo que é bom, das relações sexuais, dos alimentos. Isso pode se transformar em um ídolo na nossa vida. Tá? Então, como é que a gente deve pensar nas coisas que Deus deu para nós? Como é que a gente deve se utilizar daquilo que Deus deu para a gente? É muito interessante a gente observar que os coríntios eles estavam usando um desejo bom, lícito, como uma desculpa para ter relações ilícitas. Então, o desejo pela relação, ela é boa, é natural, mas quando ele não é utilizado da maneira correta, ele se torna idolatria. E a gente é escravizado pelo nosso desejo. Tá? Pelo nosso desejo. E aí é importante a gente perceber como é que Paulo ele faz essas duas relações. Entre a relação sexual e a comida. Que coisa importante. Vocês já ouviram falar disso? Que os dois desejos mais fortes do ser humano são esses? A relação sexual e o alimento. Esses são os desejos mais profundos, que mais dominam a gente. Não é à toa que a Bíblia está ensinando isso para a gente agora. O apóstolo Paulo não está pegando desejos aleatórios, ele está pegando aquilo que mais move o nosso coração, que mais domina o nosso coração. O verso 13 diz assim, vejam só, vejam comigo o verso 13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mais uma vez, a gente tem aqui uma frase que era utilizada pelos coríntios. Os coríntios, como desculpa para pecar, eles diziam assim, mas Paulo, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. O que os coríntios faziam, repetindo essa frase? Eles estavam dizendo, o meu desejo é natural. Como é que eu vou impedir um desejo natural meu, da minha carne, do meu corpo? É do mesmo jeito que eu tenho vontade de comer, e eu vou lá e como, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Esse era o raciocínio dos coríntios. Um raciocínio absolutamente pecaminoso, né? Vocês conseguem perceber isso. O pecado é isso. O que é o pecado, gente? É ser dominado pelo desejo. O nosso pecado ele é sempre uma manifestação de um desejo que, primariamente, ele é natural. Eu tenho um desejo de fazer justiça. Aí eu vou lá e mato. É um desejo natural. Mas não é uma razão para eu pecar. Certo? Então, Paulo está falando aqui exatamente sobre isso. Eles estão dizendo, o desejo pela relação sexual é natural. Qual o problema de eu satisfazer o meu desejo? Assim como o desejo pela comida é natural, eu vou lá e como. Então os coríntios eles estavam comparando o desejo pela relação sexual com a comida. Aí Paulo retruca. Mas o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os coríntios diziam, o estômago é para o alimento para o corpo. Aí Paulo dizia, certo? Mas o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Para o Senhor. Então aqui a gente aprende que os nossos desejos, eles não determinam a nossa vida. Os nossos desejos, por naturais que eles sejam, eles não definem quem a gente é. Eles não dominam a nossa vida. Deixa eu dar um exemplo aqui, grosseiro, né? Seguindo aqui o tom do apóstolo Paulo. Eu lembro no seminário, um professor meu do seminário, na época da igreja, antes de ser pastor, ele era pastoreado, e ele disse, ele não tinha se casado, e ele disse que tinha um desejo muito forte, e ele queria satisfazer esse desejo. E o pastor dele disse, se satisfaça, meu filho. É um desejo natural. Então, é assim, essa é a linguagem do diabo. Satisfaça o seu desejo. Nosso desejo não determina a nossa vida. John Wesley, ele disse assim,
A frase mais repetida no inferno será essa: eu fiz o que eu quis. Tem um homem, irmãos, do século passado, chamado Aleister Crowley. Ele foi o fundador de uma seita satânica, chamada Telema. Era uma seita que era seguida até pelos Beatles, se eu não me engano. E a frase-chave essa frase lema dessa seita era: fazes o que tu queres. Essa é toda a lei. Fazes o que queres. Essa é toda a lei. O resumo de toda a lei é: faça o que você quer. Siga o seu desejo, faça o que você quer. Esse era o lema dessa seita. E esse é o lema de todo o pecador longe do Senhor. Esse é o lema de todo pecador longe do Senhor. Faça o que você quiser. Muitas vezes, irmãos, a gente é dominado por desejos estranhos. A gente é cheio de desejos, né? A gente quer conduzir a nossa vida a partir desse desejo. Então, tenha cuidado para que você, tendo um desejo de fazer algo, você não pense: foi assim que Deus me fez. Foi assim que eu vim ao mundo. É isso que eu desejo, foi assim que Deus me criou, então eu vou satisfazer o meu desejo. Isso é pecado. Porque o que define a minha identidade não são os meus desejos. A pessoa sábia, o crente que tem a mente de Cristo, entende que o pecado ele desordenou os nossos desejos. Os nossos desejos eles ficam fora de ordem. Ele bagunçou os nossos pensamentos. Então, a nossa cabeça não está no lugar certo. As nossas emoções não estão no lugar certo. A nossa vontade está mal direcionada. Existe uma resposta para a pessoa que está dominada pelos seus desejos. Aqui falando especialmente da relação, a resposta é o casamento. Se não se casou, Cristo será sempre e deverá sempre ser a sua satisfação. Nunca haverá desculpa para o adultério, para a fornicação, para qualquer satisfação, desejo fora daquilo que Deus ordenou. Jamais. Jamais. Então, o nosso desejo por Deus deve ser maior que o nosso desejo por sexo, por alimento, por entretenimento, qualquer coisa que venha fazer com que eu me distancie de Deus, por mais natural que seja. Uma vez que me distanciou de Deus, já não é mais natural. É a corrupção do meu coração. Então, tentar satisfazer o nosso desejo, ou qualquer outro desejo contra a vontade de Deus, tira a nossa satisfação da vida. E no final das contas, esse desejo não vai ser satisfeito. Na verdade, ele vai trazer para mim destruição. Destruição. O que a gente aprende também, irmãos, aqui, é que Deus, Ele é o Senhor do nosso corpo. Ele não é só o Senhor da nossa alma. Quando a gente se converte, não é só o nosso coração que é transformado. A gente passa a se utilizar das coisas com o nosso corpo de maneira correta. A gente começa a andar de maneira correta. Então a gente tem uma transformação de dentro para fora. Como o tabernáculo que é purificado de dentro para fora. Deus ele purifica o nosso coração, então a nossa vida começa a caminhar de outro jeito, de outra forma. Como é que a gente deve andar? Os nossos desejos não devem nos satisfazer. Por exemplo, lá no capítulo 7, no verso 29 a 31, Paulo diz assim, veja só: irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também que os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se deles não se utilizassem, porque a aparência desse mundo passa. Tudo que a gente procura nesse mundo, por melhor que seja, ainda que seja lícito, todo o estilo da nossa vida nesse mundo vai passar. Não há razão para ser dominado por nada nesse mundo. Querer viver aqui para sempre, ficar ansioso para construir um estilo de vida, um modo de vida, para me trazer segurança eterna nesse mundo, não faz sentido, porque esse mundo passa. Então, a gente deve viver para a eternidade. Não é que eu não vou juntar dinheiro, não é que eu não vou trabalhar, que eu não vou constituir família, pelo contrário. Eu só vou conseguir fazer essas coisas corretamente quando eu viver para a eternidade e não para esse mundo. Quando eu não for dominado pelos meus desejos de ter dinheiro, ou pelo meu desejo de ter família, mas quando eu for dominado pelo meu desejo por Deus. Então eu vou fazer as coisas do jeito correto. Aqui no verso 13, então, Paulo está ensinando, irmãos, como é que a gente derrota os pecados do nosso desejo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele está ensinando como é que a gente derrota a fornicação,
o adultério, os pecados sexuais, a gula também. É vivendo para a eternidade. É assim que a gente derrota essas coisas. Quanto mais você for dominado pelas coisas desse mundo, mais terreno você vai ser, mais você vai ser sujeito às coisas desse mundo. Então a mente sensual, ela é a mente daquela pessoa que só pensa nas coisas desse mundo. Ela vai estar sujeita à escravidão da sexualidade, da fornicação, do homossexualismo, do adultério. É isso que Paulo está ensinando para a gente. Então Paulo lembra de algo precioso para nós. O fundamento da nossa fé. A ressurreição de Cristo. E a ressurreição do nosso próprio corpo. Veja aí o que diz o verso 14, irmãos. Verso 14. Deus ressuscitou o Senhor. E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Vocês entendem o que Paulo está fazendo aqui? Só quem prova a verdadeira liberdade de não ser dominado pelo seu corpo são aquelas pessoas que provaram o poder da ressurreição na sua vida. O início de uma nova vida. E a esperança de que o seu corpo será transformado no último dia. É assim que a gente consegue ser livre dos desejos mais profundos da nossa carne. É muito interessante a gente observar que Paulo ele segue exatamente a mesma linha de raciocínio de Romanos capítulo 8. Eu quero ler para vocês, porque Paulo diz assim, ele associa essa vitória sobre a inclinação da carne à ressurreição. E ele diz assim, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, Paulo diz. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Você seguir os seus desejos naturais, e você definir a sua vida pelos seus desejos mais naturais, por mais naturais que sejam, isso caminha para a morte. Mas ser dominado pelo Espírito traz vida. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, Paulo diz. Pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Escute isso. Os desejos naturais, eles não me definem, porque quando eu sigo eles, eu sigo para longe do Senhor, eu quebro a sua lei. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Preste atenção, esse é o raciocínio de Paulo em 1 Coríntios 6, quando ele vai falar que o corpo é templo do Espírito Santo. Ele está dizendo, se o Espírito habita em vocês de verdade, vocês não serão dominados pela carne. E aí ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo que aqueles que provam o início de uma nova vida no seu coração terão o domínio do seu corpo. Porque o seu corpo vai ressuscitar dos mortos. Essa liberdade do Espírito, irmãos, a gente pode provar quando o Espírito habita em nós e ele nos ressuscita dos mortos, trazendo para nós uma nova vida. Assim a gente passa a ser inclinado não para as coisas da carne, mas do Espírito, as coisas da vida e paz. Então algo impressionante acontece quando o Espírito Santo habita dentro da gente. A gente passa não a falar em línguas, cair no chão, sentir arrepio, mas a gente passa a estar unidos a Jesus, a viver para o Senhor Jesus Cristo. A nossa mente não é dominada por esse mundo, mas uma vez ressuscitados pelo Espírito, o nosso coração é levado para o céu. Em Colossenses 3:1, Paulo diz assim, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Entenderam? Ele está dizendo, a pessoa que ressuscitou, o seu coração está no alto, sua mente está no alto, você não é dominado pelas coisas desse mundo. Quem ressuscitou dos mortos. Essa união com Cristo, então, ela muda tudo. Ela tem implicações gigantescas, não só para a nossa alma, mas para o nosso corpo, que pertence ao Senhor. Isso é muito importante, irmãos, porque as visões pagãs da época de Paulo entendiam que o corpo era uma coisa ruim. E o cristianismo não entende isso. Nós não entendemos que o corpo é ruim, que a carne física, o nosso corpo, é ruim.
A Bíblia usa duas palavras para se referir ao corpo, pelo menos. Tem outras mais, mas o significado primário de corpo, como corpo físico, e um significado como carne, no sentido de o domínio dos desejos do corpo, que é o pecado. Por isso que Paulo chama de carne, de carnalidade. Não é que o corpo é ruim, mas o desejo do nosso corpo, ele não deve definir quem nós somos. Então, querer comer é uma coisa boa, mas a gula é pecado. Pecado. Então, quando eu sou dominado pelos meus desejos, o que é que acontece? Eu passo a ser definido pelo meu desejo. Então, alguém vem e diz assim para mim: você é guloso. Quando eu passo a ser dominado pela sexualidade, eu começo a ser definido pelo meu desejo natural. E as pessoas dizem: você é um pervertido. Você é adúltero. Eu começo a ser dominado pelos meus desejos. Eu passo a ser definido por eles. E não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Então a gente deve cuidar do nosso corpo, usando o nosso corpo para a glória de Deus. Vejam os versos 15 a 17, por favor. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vejam onde é que a gente chegou no ensinamento sobre o viver cristão. Especialmente aqui no ensino de Paulo sobre a sexualidade. A gente chegou numa doutrina talvez mais fundamental na teologia de Paulo, que é a união com Jesus, a união com Cristo. Essa união, ela é tão profunda para Paulo que ele explica como é que ela afeta a nossa vida de maneira tão grande. Ela afeta o nosso corpo. Ou seja, o modo como a gente usa o nosso corpo. O pecado sexual, irmãos, ele é o que está em vista aqui. E eu preciso trabalhar isso com vocês mais. Paulo explica que quando você se converte, o seu corpo passa a ser o corpo de Cristo. Acaso eu pegaria os membros de Cristo? Ele está falando do nosso corpo. Essa é a grandeza da nossa união com Cristo. A extensão da nossa união com Jesus. Como você tem usado o seu corpo. O equivalente aqui a essa união profunda com Jesus Cristo é a relação sexual, onde um homem se junta com uma mulher. E aí Paulo explica como é que essa união entre um homem e uma mulher é muito profunda. O casamento ele foi criado, em primeiro lugar, para ensinar a gente a respeito da nossa união com Deus. Mas é interessante como é que mesmo fora do casamento, a união entre um homem e uma mulher tem grandes implicações para a nossa vida. Porque Paulo diz assim: o homem que se une à meretriz, pessoa que se relaciona fora do casamento, se torna um corpo com o outro. Essa linguagem do casamento se torna um corpo com o outro. A gente vive, irmãos, há um tempo, um período que tem ensinado coisas terríveis a respeito da sexualidade. Como a relação casual, por exemplo. Ter relação sem compromisso. É uma coisa que começou há uns anos, claro que sempre existiu, né? Mas se popularizou como uma norma na nossa sociedade. E se popularizou, especialmente na década de 90. Existiu um movimento na década de 60 que tornou isso uma coisa bem revolucionária, né? Sexo como revolução. Mas na década de 90, a mídia começou a promover isso. Por exemplo, tem uma série chamada Friends. Começou a tratar a relação casual como uma coisa normal entre amigos. Pessoas que se conheceram num dia, se relacionaram no outro, e no terceiro dia já não se viam mais. Paulo ensina que a relação traz fortes efeitos sobre nós. Por mais que você decida que seja só uma noite, só uma relação sem compromisso, ele diz, isso tem fortes efeitos sobre a sua vida. Paulo chama esse tipo de relação de prostituição. Quando ele fala que o homem se une à meretriz, se torna um só corpo com ela, ele não está ensinando que basta você ter relação que você se casou. Não é isso que ele está ensinando.
Mas ele está mostrando que isso é uma perversão, uma deturpação do modelo que Deus criou. Deixa eu ler para vocês o que Calvino diz sobre isso. Ele diz assim: a fornicação é a corrupção de uma instituição divina. A fornicação é a relação fora do casamento, tá? A fornicação é uma corrupção de uma instituição divina. E tem uma semelhança entre o casamento e a fornicação. O que se diz do casamento, em alguma extensão, pode se aplicar também à relação fora do casamento. Não com o intuito de dar o mesmo valor a esse tipo de relação, mas para que se exiba a hediondez desse pecado, a seriedade desse pecado. Então, as palavras de Paulo, que diz assim, os dois se tornam uma só carne, que é a palavra do casamento de Gênesis 2, de Adão e Eva, se referem exclusivamente aos que são casados. Mas eles são aplicados às pessoas que mantêm relação fora do casamento, numa união corrupta, impura, de modo que a contaminação passe de um para o outro. Fornicação está sob a maldição de Deus. E o matrimônio está sob a sua bênção. É isso que Paulo está ensinando para nós. Paulo está ensinando que a relação fora do casamento é uma deturpação do casamento. Que a relação sexual, seja ela qual for, ela tem grande efeito sobre nós. Grande efeito. Preste atenção, eu quero falar muita gente aqui. Veja só, pare para pensar. Uma pessoa que passou por um abuso na infância, o efeito psicológico que isso é causado sobre a vida dela. Especialmente o abuso da área sexual. Por que isso acontece, gente? Como é que isso é destrutivo, é corrosivo? Como é que isso talvez mude absolutamente a vida daquela pessoa para sempre? Para sempre. O trauma. O efeito é muito forte. A sexualidade ela é uma coisa muito profunda. Ela revela uma união muito forte, não só entre nós e Deus, não só entre o homem e a mulher, mas aqui é interessante, entre o nosso corpo e a nossa alma. Entre o corpo e a alma. Isso quer dizer, irmãos, que coisas que acontecem com o nosso corpo podem afetar profundamente a nossa alma. Pense nos traumas que a gente vive. Tem um livro extraordinário, foi publicado recentemente pela nossa editora Cultura Cristã, editora presbiteriana, chamado Ascensão e Triunfo do Self Moderno. É um livro de um pastor presbiteriano. Esse livro aí, o pastor Carl Trueman, o nome dele, ele fala como é que a sexualidade ela foi transformada numa arma para revolucionar a sociedade, para devastar, para refazer a sociedade. Isso foi especialmente usado pela esquerda, né? Politicamente falando, pela nova esquerda. Mas isso também foi usado por todos os lados. Por exemplo, usar o sexo como propaganda é usado na mão de quem ama o dinheiro, né? De quem conduz a sua vida baseado no dinheiro. Isso está na direita, está na esquerda, mas de um modo muito, muito maligno, muito bem orquestrado. A política da esquerda usou o sexo como revolução. Deixa eu resumir para vocês. Pensando em todos os lados, né? Como é que para fazer a propaganda de um produto você coloca uma pessoa seminua? Coisa que não tem nada a ver com a relação. Mas você coloca para vender. Mas falando na política, especialmente do século passado para cá, como é que as músicas foram mudadas para falar desse tipo de relação, da promiscuidade mais terrível que você imaginar? Né, a música popular hoje no Brasil é o funk. Funk carioca, um funk pesado. Em que fala da mulher como um objeto. E é irônico que o feminismo usa isso para dizer que isso é a liberdade da mulher. E a mulher ela tem sido transformada mais numa escrava sexual do que numa pessoa livre. A arte foi dominada por isso. Aí nesse livro do pastor Carl Trueman, ele cita um filósofo de esquerda chamado Wilhelm Reich. Ele escreveu um livro chamado A Revolução Sexual. E ele ensina que a sociedade livre é a sociedade que mais promove a sexualidade, inclusive a sexualidade das crianças. Esse livro foi um dos principais responsáveis para ver esse tipo de coisa que a gente está vendo hoje. A roupa das crianças, as músicas que as crianças ouvem e o que está sendo ensinado em algumas escolas para as crianças. Educação sexual, por exemplo, que tem sido usado como desculpa para proteger os adolescentes e tal, da relação sexual indevida e tal.
mas no final das contas é militância, é doutrinação para quebrar a norma que foi imposta pela cultura cristã, pela moral cristã. Então ele diz, tem que trazer liberdade sexual para que a sociedade mude. Para ele, para esse homem, Wilhelm Reich, ele diz que os princípios morais negam o sexo e negam a vida. E a demolição desses princípios são a tarefa primária da política revolucionária. Tem que acabar com esses princípios morais para que a gente consiga uma mudança na sociedade. Então foram homens como Reich, como os representantes da escola de Frankfurt, na Alemanha, filósofos de esquerda, seguidores de Karl Marx, que projetam essa sociedade a partir da liberdade sexual. A liberdade, a transformação da cultura, especialmente pela sexualidade. E eles entenderam como é que a sexualidade é importante para isso. Por quê? Eles entenderam que a gente precisa mexer com o desejo mais profundo do coração humano. Então, para eles, a liberdade política era a liberdade da sexualidade. Parece que eles conseguiram, irmãos. Parece que eles mudaram a sociedade. Estão mudando o Brasil. Estão mudando a sociedade ocidental. Que antes era determinado por um tipo de moral e agora é por outro. Tem uma autora também presbiteriana, eu já citei várias vezes para vocês, Rosaria Butterfield, ela era lésbica e ela se converteu ao cristianismo. Era lésbica, representante do movimento dos homossexuais nos Estados Unidos, uma acadêmica, escrevia muito, e ela se converteu. E ela escreveu um livro chamado Sexualidade e União com Cristo. Sexualidade e União com Cristo. E ela começa o livro com uma pergunta, ela diz assim, por que é tão difícil lidar com o pecado sexual? E ela explica, ela responde, ela diz, porque muitas vezes ele se torna um pecado da identidade. O pecado sexual se torna um pecado de identidade, que define quem nós somos. Então ela conclui que a gente deve rejeitar qualquer identidade que Cristo não preparou para nós. A gente vive, irmãos, numa cultura da sexualidade, em que a gente acha que a nossa vida é definida pelos nossos desejos. Escute isso. O seu sentimento, o seu desejo não define quem você é. Ele não deve dizer quem você é em primeiro lugar. Cristo define. É em Jesus Cristo que você deve encontrar a sua identidade, o seu novo eu em Cristo Jesus. É em Cristo que nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. No texto passado, Paulo disse assim, assim eram muitos de vocês. Vocês não são mais assim. Você não deve ser dominado pelos seus desejos. E os seus traumas não devem determinar o rumo da sua vida. Agora veja outra coisa que Paulo está ensinando para nós também. A sexualidade, ela revela uma união mística entre Cristo e a igreja. Revela uma união profunda entre o corpo e a alma. E revela também uma união verdadeira entre homem e mulher. Eu quero trazer uma aplicação importante aqui. O pastor Paul Washer, ele diz assim, que quando você tem uma relação com alguém, essa relação é tão profunda que você se une com essa pessoa. E quando você tem várias relações, você está deixando pedaços de você por aí. Você está se fragmentando, você está se despedaçando. Então você vai se relacionando e vai arrancando pedaços da sua alma. Por que isso é importante, gente? Aí ele diz assim, é por isso que muitas jovens, chegam ao casamento despedaçados. A gente deve, então, fazer o que Deus tem para a gente, para que a gente não se destrua. Vamos terminar no versos 18 a 20, por favor, diz assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, vejam só, pela manhã a gente tem falado muito sobre impureza, né? Talvez esteja maçante para você ouvir sobre impureza.
Mas essa é a Bíblia, é assim que a Bíblia trata a nossa vida. Fuja da impureza. Essa insistência da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, de modo muito peculiar, muito especial, ele associa a impureza, especialmente aqui, à fornicação. Cuidado com seus desejos de relação com outra pessoa. E aqui a gente aprende como é que a nossa união com Jesus é a base para fugir da impureza. Em outro lugar, em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo diz assim: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa pureza de vida. Aí ele acrescenta, veja só, ele diz, que vos abstenhais da prostituição. Ele entrelaça uma coisa a outra. É quase difícil de você ver Paulo falando da pureza sem associar isso aí. Nosso desejo mais profundo. Tenha cuidado com esse desejo. Aí, insistindo um pouco mais ainda sobre a sexualidade, veja como é um pecado curioso, os pecados dessa área. Como ele é diferente. É um pecado que não afeta só a alma, mas o corpo. Paulo chega a dizer que é diferente dos outros pecados, porque ele também é um pecado no corpo, e os outros pecados são pecados fora do corpo, ele diz. O que significa isso, irmãos? Não quer dizer que os outros pecados a gente não use o corpo para pecar. Por exemplo, quando eu minto, eu estou usando a minha língua para mentir, né? Quando eu roubo, eu estou usando as minhas mãos para roubar, certo? Mas os pecados sexuais, eles são pecados que mexem com o meu corpo, dominam o meu corpo. Eu não só utilizo o meu corpo, ele transforma o meu corpo. Ele mexe com o meu corpo. São pecados diferentes. Sexualidade, ela tem uma coisa peculiar nela. Aí tem um autor que diz assim: o pecado sexual, por causa da profunda união entre o corpo e a alma, afeta o ser humano de um modo particular, moldando o nosso corpo de um modo mais profundo. Então tem pessoas que começam a mudar a sua vida por esse desejo, mudar o seu corpo por esse desejo. Começa a transformar o seu corpo por esse desejo. Aí fique claro aqui que Paulo não está falando de tatuagem, nem de brinco. Tá? A gente já ouviu muito falar, o corpo é templo do Espírito Santo, não faça uma tatuagem. Não é essa a aplicação de Paulo, pelo menos não é a aplicação primária do apóstolo Paulo. Ele está falando de fornicação. Ele está dizendo, Deus habita em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado para não usar o seu corpo baseado nos seus desejos mais profundos. Vocês não são de vocês mesmos. Cristo comprou vocês. Ele pagou um preço por vocês. E o corpo de vocês não é de vocês. Não é de vocês. Romanos 14:9, Paulo diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Jesus ressuscitou, Paulo está dizendo, para ser dono da minha vida. Ele morreu e ressuscitou para dizer como eu vou viver agora. Então, essa lei diabólica que diz, faça o que você quiser, essa é a lei da vida, é uma mentira do diabo. Porque você deve fazer o que Deus quer que você faça. E essa é a verdadeira liberdade. Que conceito extraordinário, né, de liberdade. Porque o mundo diz que liberdade é fazer o que quer. Mas Deus diz, liberdade é fazer o que eu quero para a sua vida. Porque a minha vontade é melhor que a sua. Porque a minha vontade para a sua vida é que você viva para sempre. E a vontade desse mundo, e a vontade do diabo, e a sua vontade natural não é viver. Tem uma frase, irmãos, que sempre me intrigou muito, do profeta Ezequiel. Ezequiel diz assim ao povo de Israel: por que quereis morrer, ó Israel? Eu sempre fiquei, poxa, o que significa isso? Israel queria morrer. E o profeta Ezequiel ele fala isso porque Israel estava seguindo a idolatria. Eles estavam querendo adorar outros deuses. Mas que abordagem interessante, né? Quando eles estavam querendo viver do jeito que eles queriam, viver como os outros povos, adorando outros deuses, Deus diz para eles: por que quereis morrer, ó Israel? Porque isso significa você ser direcionado pelos seus desejos. É morte. Porque a inclinação da carne dá para a morte. Na linguagem de Paulo.
Então, a única forma de eu ser liberto desse desejo carnal é Cristo me comprar com o seu sangue. E a sua obra, o seu sangue ser aplicado no meu coração. Para que eu não seja mais dominado pelos meus desejos. A palavra comprar aqui é usada em outros lugares por Paulo para falar do efeito do resgate de Cristo na cruz. Ele ofereceu o sangue dele para me comprar. Ele não me comprou do diabo, como alguns crentes entendem que Jesus ele foi lá e deu um pagamento para o diabo e o diabo deu a gente para ele, para Jesus. Não é assim que funciona. Ele me comprou de Deus, da maldição que vinha sobre a minha vida. Ele me tirou do poder dessa maldição, derramando seu sangue por mim. Essa palavra comprar, ela está intimamente relacionada a uma palavra chamada, uma palavra redimir, o verbo redimir. Redenção. A ideia de redenção é exatamente essa. Quando você compra algo, você redime uma coisa. Quando um escravo era comprado, ele era redimido. Então, quando Cristo nos redime, ele nos compra. O preço que é pago aqui, certamente, é o sangue de Jesus. Os crentes foram libertos da escravidão pelo preço do sangue de Cristo. E agora eles pertencem a Deus. Seus corpos estão sob o seu senhorio, não só a sua alma. Como Deus amou, irmãos, os crentes dessa maneira. Eles são chamados a honrar a Deus com seus corpos. Só para deixar isso claro, então, eu quero ler alguns textos para vocês. Rapidamente. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. O apóstolo Pedro diz assim: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. No capítulo 7, verso 23, 1 Coríntios, Paulo diz assim: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Em Apocalipse 5, 9, João fala do povo de Deus com essa linguagem, dizendo que eles entoavam um novo cântico e diziam: digno és de tomar o livro, abrir-lhes o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com seu sangue ele nos comprou. Que preço alto é esse? Você imagina? Alguém dá toda a sua riqueza para comprar uma coisa morta? Dá todos os seus bens para resgatar uma pessoa que não merecia ser resgatada? Cristo deu sua vida para me comprar, para me fazer viver. O que Paulo está fazendo aqui é mostrar como é que a redenção, ela determina os limites da minha vida. Não são os meus desejos, é o sangue de Jesus que diz como eu vou viver. O sangue de Cristo determina a minha vida, não a licenciosidade, não a falsa liberdade, mas a obediência a Cristo, aquele que morreu por mim e ressuscitou por mim. É com esse Cristo morto e ressurreto que eu estou unido. Eu estou unido com Jesus morto e ressurreto. E vejam isso, irmãos. Como é que o corpo ele tem que estar sujeito a Deus, do mesmo jeito que a minha alma, a minha mente, ela tem que ser pura, assim como as minhas mãos têm que serem puras, os meus olhos devem ser puros, os meus ouvidos devem ser puros. Porque o meu corpo pertence ao Senhor. Então, como você tem usado o seu corpo? Como você tem cuidado do templo de Deus? Você deve lembrar que Cristo morreu por você e Ele diz como você deve viver. Resumindo em tudo isso, nas palavras de Matthew Henry, ele diz assim: o nosso corpo foi redimido da condenação merecida, da escravidão sem esperança, pelo sacrifício de Cristo. Devemos estar limpos, como vasos adequados para o uso do nosso Mestre, estando unidos a Cristo como um só Espírito, comprado por um preço de valor indescritível. O crente deve se considerar totalmente do Senhor pelos laços mais fortes. Que façamos questão, irmãos, até o último dia e hora das nossas vidas, de glorificar a Deus com os nossos corpos, com as nossas almas que pertencem a Ele. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Em seguida vamos cantar ao Senhor.